Sejam muito bem-vindos para a nossa última aula dessa oficina. Antes de começar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho com vocês, assim como na primeira, para a iniciação do ciclo, agora na última, para a finalização desse ciclo, também tem algumas coisas para falar. Então, primeira coisa, gente, muito obrigada. Eu sei que eu já falei isso algumas vezes, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez e reforçar o quanto foi importante a participação de todos vocês aqui nessa oficina. Para a realização desse trabalho, como eu já falei também, o meu trabalho não existiria sem a participação de vocês. Seria inviável fazer esse trabalho sozinha, sem a interação, a troca que existiu durante essas 10 semanas. Então, de verdade, meu muito obrigada a todo mundo que tirou um tempo para gravar, para escrever nas publicações, que me falou, que fez observações sobre as aulas, que me falou coisas positivas. Isso não foi só importante para o trabalho acontecer na prática, de forma efetiva, como também foi muito importante para minha motivação para continuar, porque como eu já tinha falado também, esse foi uma experiência muito diferente. Dar aula assim é muito difícil, é muito distante, e quando eu sentia vocês interagindo, isso me motivava muito. Fazia com que realmente eu sentia que meu trabalho estava tendo um efeito, estava tendo um retorno, né? Tava tendo algum impacto para alguns de vocês, e isso não tem algo que seja melhor, mais gratificante para uma professora, para um professor, do que perceber isso pelos alunos. Então muito obrigada mesmo. Gente, eu espero que essa oficina tenha possibilitado vocês aumentar o acervo de possibilidades com relação às acrobacias de solo estáticas no circo. O conteúdo foi restrito, mas foi mais aprofundado, então eu preferi passar menos coisas de uma forma mais aprofundada e mais trabalhada do que muita coisa de forma superficial. Eu espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo, porque era algo que realmente nas aulas a gente não conseguia fazer dessa forma, né? A gente não conseguia dar tanta atenção a algo específico. As aulas acabavam sendo bastante plurais, com bastante diversidade de atividades, mas de forma superficial, tanto por conta do tempo quanto da quantidade de pessoas. Então aqui eu vi essa oportunidade de tentar ter um conteúdo mais restrito, focar nesse conteúdo e fazer a gente repetir ele, a gente aprender ele de várias formas. Então espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo, espero que vocês tenham aprendido de fato um pouco mais sobre esses conteúdos que foram passados nas aulas, mesmo que talvez não conseguiram de fato chegar aos finalmente e conseguir fazer com perfeição cada movimento, mas que vocês tenham internalizado o conceito do movimento, para que serve o movimento, para que serve os exercícios, as posições que foram propostas aqui na aula, e que tenha servido de incentivo, né? Na verdade, toda a oficina foi uma provocação, um incentivo para que a gente continue, para que a gente vá atrás de mais coisas, e continue fazendo, e continue buscando, e continue aprendendo, e continue evoluindo. Na verdade é mais isso do que qualquer outra coisa. Então eu espero que eu tenha conseguido fazer isso com vocês. Não deixem de treinar, não deixem de buscar coisas novas na área do circo ou em outras áreas, né? Mas estou falando mais relacionado ao movimento, a importância da gente estar em movimento, da gente aprender coisas novas. Com relação ao conteúdo e ao meu objetivo também com essa oficina, eu acho muito importante que quando a gente vai fazer um curso, uma oficina, na verdade qualquer coisa, mas falando especificamente dessa oficina, que a gente saia entendendo o que foi trabalhado, sabe? Que a gente não termine o processo sem saber direito o que foi passado, o que foi aprendido, qual era o objetivo. Então, eu acho importante, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa assim, a gente ter em mente com clareza, né? A gente tem que ter em mente com clareza
qual foi o principal objetivo desse trabalho, do que foi de fato passado, do que foi aprendido, qual foi a proposta e o objetivo. Isso é muito importante, não só para quem está participando, mas talvez principalmente para quem vai elaborar algo desse tipo, tem que estar muito claro isso. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês que o objetivo aqui foi a gente trabalhar acrobacias de solo estáticas com ênfase em parada de cabeça, principalmente, né, mas também parada de cotovelos e iniciação a parada de mãos, iniciação a malabares. Também deixo aqui o convite, caso vocês queiram, todas essas aulas que foram passadas durante a oficina estão e estarão disponíveis no meu canal do YouTube. Então, quem quiser, fica aqui o convite para vocês acessarem a minha página, se inscreverem no canal, caso queiram, acompanhar as aulas, reassistir as aulas. É bem legal isso, né, de refazer exercícios, de refazer as aulas que já foram passadas e acompanhar caso tenham novas publicações. É possível que eu continue fazendo algumas publicações desse tipo, só com vídeos bem mais curtos. E pra gente trocar, caso vocês queiram também, algumas dicas de outras coisas que eu possa passar, enfim. Muito obrigada também a toda a equipe da casinha que possibilitou isso, né, que me chamou e que fez com que essa oficina acontecesse. E obrigada também pela paciência, por todas as vezes que vocês ignoraram alguns erros aqui de gravação, de som, de imagem, ou os atrasos com problemas técnicos na hora de colocar os vídeos. Obrigada pela persistência, por irem até o fim, por treinar em casa. Não é fácil ter essa disciplina, né, de treinar no ambiente de casa, às vezes é difícil, estrutura do espaço, ou mesmo a disciplina para deixar de fazer outras coisas e dar prioridade para o treino, para a aula. Bom, gente, também tem um outro conteúdo que eu queria trabalhar, fazer algumas ressalvas, né, com vocês. E não que eu tenha deixado para a última aula, mas eu fiquei muito na dúvida como abordar e acabei deixando para depois, por não conseguir encaixar muito bem no meu conteúdo, mas agora eu vou tentar falar, né? Vou tentar abordar um pouco. Claro que eu preferiria 1000 vezes que fosse uma roda de conversa e que a gente estivesse pessoalmente falando, mas eu vou falar um pouquinho por aqui sobre o alongamento e aquecimento. E isso que eu vou falar vale para todos os momentos da vida de vocês em que vocês estiverem fazendo qualquer prática de atividade. Já saibam, eu imagino que todos vocês já saibam o que é o aquecimento e o alongamento. E porque em qualquer lugar que a gente vai, ou quase em qualquer lugar, né, em todas as atividades que a gente vai fazer, sempre é passado um aquecimento e um alongamento antes. Mas a gente talvez não fale muito sobre a importância deles, ou sobre se é mesmo importante, ou sobre o que de fato significa fazer essa prática antes da prática de atividade. Então eu vim compartilhar um pouquinho aqui do que eu sei, lembrando que eu sempre gosto de frisar isso. Eu vou compartilhar aqui o que eu sei de forma superficial, não tô na intenção de aprofundar muito nesse assunto, até porque o tempo não permitiria. Então eu vou fazer as considerações e vocês fiquem muito à vontade, inclusive façam isso para pesquisar, para ir atrás de mais informações, tá? Mas eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho disso, já que é algo que a gente sempre faz, meio que só reproduz e não discute sobre. O aquecimento, começar pelo aquecimento, né? Ele, como o próprio nome já diz, ele tem a função de aquecer o nosso corpo. Então, a gente costuma fazer ele... qualquer atividade que a gente vai fazer, qualquer atividade física, atividade não, né? Porque atividade, eu tô até usando um termo não muito correto. Porque atividade física diz respeito a qualquer atividade do dia a dia. Então, lavar uma louça, passar um pano no chão, subir escadas, isso são atividades físicas. E até entra um pouquinho no nosso exemplo, mas aqui eu tô falando mais especificamente de exercício físico. O exercício físico
é aquele tipo de exercício que é estruturado, então, que é uma aula de alguma coisa, né? Uma aula de circo, uma aula de zumba, de balé, de natação. Não precisa ser no formato de aula, claro, pode ser você treinando sozinho ou em grupo e também vai representar um exercício físico, mas eu quero dizer que ele normalmente tem uma modalidade, é feito de forma mais intensa do que a atividade física. Então, a atividade física é algo mais geral do nosso dia a dia, coisas que a gente pratica, até ir no mercado, subir a ladeira da rua, como e o exercício físico é algo com o intuito de praticar exercício físico, dá para entender, né? Então, as diferenças não são só as características do processo dos dois atos, mas o objetivo final. Então, no objetivo final do exercício físico, fica claro que é praticar aquele exercício, enquanto a atividade física tem vários objetivos dependendo da atividade. Mas ela não é o objetivo em si, né? Acho que vocês entenderam. Então, falando aqui um pouco de exercício físico. Então, o aquecimento ele tem essa função de aumentar a temperatura do nosso corpo, né? Mas qualquer atividade que a gente faz, mesmo atividade física ou exercício físico, claro que quanto mais intenso, maior, com mais intensidade isso vai acontecer, também acaba, por consequência, aumentando a temperatura do nosso corpo. Isso é um processo natural de quando a gente sai do nosso estado estável, de quando a gente sai do estado de repouso e passa para o estado de atividade, né? Então, vamos lá. O exercício físico, qualquer um que você faça, ele também vai aumentar a temperatura do seu corpo. Então, a pergunta que fica é, por que nós fazemos aquecimento? Se o aquecimento tem esse nome, né, de aquecer o corpo, por que a gente faz o aquecimento se o exercício físico já tem essa função de aumentar a temperatura? E isso, na verdade, é uma ótima pergunta, porque é a reflexão que a gente faz e que muitas pessoas fazem e buscam responder essa questão através de estudos e testes, enfim, pesquisas científicas que mostrem por que é importante fazer o aquecimento. Daqui a pouquinho eu vou falar do alongamento. E aí, na verdade, o aquecimento ele serve como uma forma de preparar o nosso corpo, isso eu já falei, só que como que funcionaria isso? O exercício físico, então você vai entrar numa competição de natação, numa partida de futebol, de tênis. O aquecimento ele serve para preparar o seu corpo, então ele vai fazer a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que o exercício em si vai fazer. Então, vamos pensar numa partida de futebol, que fica melhor da gente imaginar. A pessoa vai entrar pro jogo, o atleta vai entrar pro jogo, ou o atleta ou o jogador, atleta se for profissional, jogador se for amador, vai entrar pro jogo e a intensidade que o jogo vai exigir do corpo dele é muito grande. Então, para preparar o corpo, para evitar lesões, para fazer com que o corpo dele se adapte, porque é uma mudança de estado muito brusca, a gente sair do nosso estado de repouso e imediatamente começar a fazer alguma atividade. Inclusive no circo. O circo é uma atividade, dependendo do que for fazer, mas pegando como exemplo tecido, trapézio, de alta intensidade. Então, o aquecimento serve para preparar o seu corpo para que você para que você vá tirando ele aos poucos desse estado de repouso e levando ele até um estado próprio, mais propício para a atividade. Para ele se acostumando aos poucos, é tipo isso. E isso é melhor feito se for feito de uma forma específica. Então, tanto o aquecimento quanto o alongamento, eles precisam do máximo de especificidade possível. Como isso? A gente normalmente faz os aquecimentos de uma forma muito genérica, né? Então, mesmo aqui nas minhas aulas, por exemplo, a gente faz polichinelo, pula corda, são exercícios genéricos. Se eu
eles não são específicos para a atividade que a gente vai fazer. A gente vai pular corda, vocês poderiam me perguntar, mas por que você está passando para a gente pular corda se em nenhum momento da aula a gente vai pular? E seria uma pergunta muito razoável, porque é verdade, a gente não está fazendo o exercício de forma específica porque a gente não vai fazer nenhum salto, a gente não vai fazer nada. Então, aqueles grupos musculares, aquelas regiões do nosso corpo e aquele tipo de movimento que o nosso corpo vai fazer, que exige uma função do nosso músculo, não vai ser utilizado, porque a gente não vai saltar. Então, o conceito de especificidade fala disso, da gente conseguir entender o objetivo de usar o aquecimento da forma mais específica possível. Então, por exemplo, uma pessoa que vai nadar, ela vai se aquecer. Ela vai... Uma forma de aquecer de forma específica, né? Vocês poderiam pensar, mas como que é uma forma de aquecer de forma específica para a natação? Por exemplo, começar a nadar mesmo. A nadar de forma mais leve para começar a fazer a aula. Então, nada um pouco livre, nada sem grande intensidade, vai acostumando, inclusive, a respiração aos poucos, sem ficar em apneia por muito tempo. Uma pessoa que vai jogar futebol, por exemplo, como que seria uma forma de aquecer? Correndo. Correndo, assim, não tem algo que seja mais específico do que correr exercícios vários que envolvam deslocamento em alta intensidade. E claro, e aí a gente vai entrar no alongamento. Mas só para finalizar essa parte, porque no futebol, quando você vai fazer esse tipo de atividade, também exige um alongamento prévio, porque você vai fazer movimentos de grande amplitude com as pernas, né? Ou não, mas pode ser que faça. E aí, então só para ficar claro isso, sempre que vocês forem fazer, eu não quero que esse conteúdo fique confuso. Depois vocês me falam se deu para entender. Sempre que vocês forem fazer alguma atividade, tentem buscar uma forma de aquecer o corpo de vocês. Pensa no aquecimento como uma preparação da forma mais específica possível, que seria fazendo aquela atividade, só que numa intensidade menor. Basicamente é isso. Então, nas últimas aulas de circo que a gente fez, para quem fez, né, que a gente tava... Eu mudei um pouco a dinâmica do nosso preparo físico, porque isso também vale para o preparo físico. Vocês lembram que eu parei de fazer, por exemplo, uma flexão normal e passei a fazer sustentação no tecido, passei a fazer abdominal com a curva do joelho, com a curva na barra do trapézio, e aí sobe no abdominal. Esse tipo de exercício feito nos aparelhos e para os aparelhos, eles são muito mais eficientes, pensando na especificidade do movimento que vai ser feito. Então, exatamente tudo isso que eu falei do aquecimento vale para o preparo físico também, vale para tudo, na verdade. Então, muito mais eficiente do que eu fazer uma simples flexão de cotovelo no chão, que vai ser eficiente, é eu fazer um movimento que eu vou ter que realizar no aparelho. Então, por exemplo, o abdominal na barra do trapézio. Para fazer a subida no trapézio, eu vou ter que fazer esse movimento de subir, não vou? Então, nada melhor do que eu fazer abdominal na barra do trapézio, porque eu estou treinando os mesmos grupos musculares que são usados para fazer essa atividade. Só que, claro, por exemplo, a gente não tinha um trapézio aqui para fazer, até porque essa oficina não tem trapézio, enfim. Como que eu fiz algumas adaptações, ou só para exemplificar para vocês, mostrando o que de fato aconteceu durante a oficina que a gente utilizou que a gente fez usando esse conceito. Por exemplo, por que eu dou preferência para fazer aquele abdominal em que a gente deita, apoia o cotovelo e o grupo extende, carpa extende, a face extende. Então, esses abdominais que sobem a perna ao invés de subir o tronco. Porque nas atividades do circo, a grande maioria das atividades é esse tipo é esse tipo de movimento que vai ser requerido.
para fazer os esquadros no tecido, para fazer os esquadros no trapézio, para fazer os esquadros na lira, para fazer a oitava, para fazer a chave de cintura, para fazer praticamente tudo a gente precisa dessa habilidade de fazer inversão, sabe? De conseguir ter força para subir as pernas e inverter e ficar na posição invertida. A mesma coisa para fazer todos os exercícios de parada de cabeça, a gente precisa dessa força. Para fazer os exercícios de parada de cotovelo, a gente precisa dessa força, e de parada de mãos também. Então, entre outros exercícios, como por exemplo, flexão na parada de cabeça, que foi outro exercício que a gente fez bastante também. A gente fazendo esse movimento de forma correta, ele vai trabalhar os mesmos grupos musculares com a mesma exigência de movimento do que quando a gente está na parada de cabeça. A força, o local em que é gerado a força é o mesmo. Muito mais eficiente do que a gente fazer para esse exercício, né, claro, do que a gente fazer a flexão de cotovelos normal. Então, todos esses exercícios são pensando nesse conceito de especificidade, né? Eu poderia dar vários outros exemplos aqui também do que a gente fez. Alguns a gente não chegou a trabalhar com tanto aprofundamento, mas só para vocês entenderem, quando vocês forem realizar qualquer prática de atividade, ou mesmo treinar em casa, pensa em qual é o objetivo de vocês. Então, se vocês estão treinando para fazer aula de circo, tem alguns exercícios que são mais específicos, que são mais eficientes e eficazes para a prática do circo. Mas se dentro do circo vocês querem trabalhar parada de mãos, tem uma vastidão, né? Esqueci a palavra. Tem um grupo de exercícios só para parada de mãos, que vai treinar a parada de mãos. Se vocês querem, dentro das possibilidades do circo, treinar trapézio ou só tecido, então vai ter alguns exercícios que vão ajudar vocês no trapézio, no tecido, no acrobalance, no rolamento, na reversão e assim por diante. A mesma coisa vale pro alongamento. Não sei se tá ficando confuso o que eu tô falando, mas no alongamento a mesma coisa. Primeiro, sempre procurem saber o que vocês querem com aquilo, e aí busquem sempre atividades, né, exercícios, tanto aquecimento, alongamento quanto preparo físico, que sejam mais específicos. Bom, falando um pouquinho de alongamento agora. O alongamento ele segue a mesma premissa do que eu falei até agora sobre a especificidade do movimento. Ele também tem uma função de aquecer o nosso corpo, então de preparar o nosso corpo, de aumentar a temperatura corporal para preparar para o movimento, para o exercício, mas com um objetivo um pouco diferente, né? Ele tem a função de preparar o nosso corpo não só com relação à intensidade do movimento no que diz respeito à velocidade e força, mas no que diz respeito à amplitude e flexibilidade. Então, para eu fazer coisas que vão exigir que o meu corpo atinja algum movimento de uma amplitude que ele não está acostumado. Dá para entender, né? Isso não precisa ser nem só pensando em exercício físico, mas às vezes a gente vai fazer alguma coisa e principalmente pessoas mais velhas vão fazer alguma coisa, algum movimento para fazer alguma atividade no dia a dia que acaba machucando ou fazendo o músculo esticar de uma forma que ele não está acostumado. Então passa um pouquinho desse limite do estado dele normal, do estado dele de repouso, e aí acaba acontecendo de machucar. Então o alongamento serve para isso, por isso que ele tem essa função também de prevenir lesões, porque pensando num músculo como um elástico, ele é elástico, né? Então ele estica e volta. Então sempre pensem em fazer também, em usar o alongamento da forma mais específica possível, fazendo com que, assim, pensando antes no tipo de exercício que vocês vão fazer e nos grupos musculares
que são mais necessários de serem alongados para aquela atividade. Dá para entender? Então, pensa um pouco antes, eu vou fazer uma estrela no chão. Na estrela, o que você vai usar? Bastante amplitude das pernas, então você vai fazer um movimento de abdução bem intenso. Então, faça esse alongamento, foque nesse alongamento, assim como o dos ombros, nesse exercício, enfim. Sempre pensando nessa ideia de adaptar para o que você vai fazer e nunca deixem de fazer, gente. Pensem nisso como eu falei várias vezes, uma forma de preparar o corpo. E ele precisa desse cuidado e desse preparo, então sempre façam tanto o alongamento quanto o aquecimento antes de qualquer exercício mais intenso que vocês forem fazer. E também, ou mesmo que não forem fazer nenhum exercício, também é muito bom para a manutenção da saúde, né? O nosso corpo precisa estar em movimento. Então é isso. Qualquer dúvida me perguntem, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Foi bem superficial, bem rápido, eu até expliquei de uma forma um pouco confusa, mas se vocês tiverem dúvida me perguntem e é isso, espero que tenha agregado de alguma forma, gente. Então, a aula de hoje vai ser mais ou menos no formato da aula passada, só que a gente vai ter só um leve alongamento, né? Porque senão não vai dar tempo. Eu vou passar a revisão, mais ou menos como foi na última aula, só que menos explicada, né? Vai ser uma revisão então mais rápida. Vou passar pelos exercícios que a gente já aprendeu de forma mais superficial e vou dar continuidade nos exercícios de parada de mão. Mas quem quiser também tirar alguma dúvida, mesmo que seja a última aula, quem quiser tirar alguma dúvida de algum exercício que for passado aqui, pode falar comigo, e aí eu tiro as dúvidas, ou se quiser mandar vídeo para mostrar o que foi feito, fiquem bem à vontade, tá bom?
Bom, dando continuidade àquele exercício que nós fizemos na cadeira, que nós fizemos 2 posições de apoiar os pés na cadeira e manter os joelhos estendidos, os 2 pés apoiados na cadeira, e depois de tentar tirar uma perna. A gente vai fazer a mesma coisa agora, só que na parede. Esse exercício ele tem muitas progressões, e não necessariamente a gente vai fazer todas elas hoje. A gente vai começar, quanto mais longe as mãos estiverem da parede, mais fácil é o exercício. Então, você vai ver, de acordo com o seu limite, onde a sua mão vai ficar posicionada. E aí a ideia é que aos poucos você vá conseguindo aproximar as mãos da parede até ficar com o corpo todo muito próximo da parede. Ele não vai ficar colado, só vai encostar na parede a ponta do pé, tá? Mas a ideia é que essa progressão vá acontecendo ao longo dos dias à medida que vocês forem treinando e não que a gente faça essa progressão toda agora. Então, eu vou passar como que seria o exercício, tanto na forma mais simples quanto na mais avançada. O exercício consiste em fazer a mesma coisa que a gente fez na cadeira. Então, eu vou apoiar as 2 mãos no chão e vou apoiar os meus pés na parede, tá? Aqui. Aqui, da onde eu tô, minha mão tá bem longe. Mas eu já consigo ter uma ideia do encaixe do meu corpo. Eu não posso ficar com o bumbum empinado e nem com o ombro avançado. Encaixo o ombro, encaixo o quadril. Tome cuidado na hora de voltar desse exercício, tá? Pra não se machucar, principalmente quando estiver mais perto. Ainda nessa distância não é tão difícil de voltar, mas se ficar mais longe, vai ficando um pouquinho mais difícil. Mais perto vai ficando um pouquinho mais difícil. Então vamos ver agora como seria a progressão desse exercício. Primeiro com as 2 pernas e depois, à medida que vocês forem conseguindo, tirando uma. Então, agora sim, me despeço de vocês. Chegou ao fim. Eu quero dizer que foi um prazer fazer essa oficina, foi um prazer gravar cada uma dessas aulas, assistir aos vídeos de vocês, responder aos comentários, ter essa interação. Foi um prazer muito grande, eu aprendi muita coisa com esse processo todo. Tudo que foi feito com muito carinho e cuidado, com muita dedicação. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha agregado. Eu quero também ressaltar o quanto foi notável a evolução de vocês. Revendo os vídeos que vocês me mandaram, eu consigo ver e é muito nítido o quanto vocês evoluíram. Isso é muito legal porque foi tão pouco tempo, com uma frequência baixa e a distância, né, o que muda tanto, mas mesmo assim essa evolução aconteceu, então isso é só pra vocês, eu tô falando isso só pra vocês não esquecerem o quanto vocês são capazes, cada um de vocês com as suas diferenças, com as suas individualidades,
o quanto vocês são muito capazes de aprender, de reter o conhecimento, de adquirir novas habilidades. Isso é muito importante, nunca esqueçam disso. E foi muito legal acompanhar de verdade essa evolução de vocês e ver isso acontecendo. Isso é muito gratificante mesmo. E nesse sentido, não poderia ter sido melhor. Então agora eu fiz uma pequena homenagem, reuni algumas fotos do processo de aprendizagem e coloquei aqui nesse vídeo. Então espero que vocês assistam. Eu espero não ter esquecido de ninguém, porque cada uma de vocês foi fundamental. E é isso, gente. Até mais, a gente se vê por aí. Beijo. Tchau.